nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Curva a tua cabeça. Pai bendito e eterno, Senhor, mais uma vez, nós temos a oportunidade, o privilégio de falar da Tua Palavra. E um tema, Senhor, extremamente importante para os nossos dias, que é sobre a Tua volta. É aquilo que nós mais ansiamos, que nós mais desejamos. Senhor, nós desejamos que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos orientando, colocando as palavras certas nos nossos lábios, e tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, Senhor. Eu te peço que o Teu Espírito Santo traga a clareza ao coração da Tua igreja, pois é a Tua igreja, é o Teu povo, Senhor, e Tu me destes a oportunidade de estar junto com eles. Pai, no nome de Jesus, fale conosco, fica conosco. Mais uma vez é o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós acabamos de ler aqui uma porção da palavra do Senhor, registrada no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24, verso de número 36, aonde o Senhor Jesus, Ele nos conta, e aqui vale ressaltar que não são palavras do apóstolo Paulo, não são palavras dos discípulos, embora que fosse eles quem tivesse dito, teria a mesma credibilidade, porque foram servos de Deus, cheios do Espírito Santo e instruídos pelo Senhor para nos deixar exortações acerca da volta do Senhor. Eu estava meditando neste texto, querido, e pensando com o Senhor a respeito deste grande evento que acontecerá. Falar da volta de Jesus hoje, para muitos, é como que falar de uma espécie de um filme de terror. Porque muitas pessoas, elas não almejam. A verdade é que elas nem querem que Jesus volte. A verdade é que existem muitas pessoas que elas não têm pressa alguma que Jesus volte. Até alguns brincam dizendo assim, o céu é eterno. Eu não tenho pressa alguma de ir para lá, porque se fosse algo que fosse durar apenas 30, 50, 100 anos, aí sim eu queria que Jesus voltasse agora para eu desfrutar esses 30 ou 100 anos. Mas como o céu é eterno, eu não tenho pressa de ir para lá. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu não vejo que este era o sentimento que os apóstolos eles nutriam a respeito da volta de Jesus. Eles queriam, e a bem da verdade é que eles aguardavam a volta de Jesus em suas épocas. Podemos até notar a fala de Paulo quando ele diz: e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Paulo aguardava a volta de Jesus na sua época, na sua geração. Era o entendimento que ele tinha naquela época, no seu tempo.
E quando nós falamos sobre a volta de Jesus, em que para muitos parece um filme de terror, parece muito assustador, eu lembro-me que quando eu era criança, eu confesso aos irmãos que eu tinha muito medo quando se falava que Jesus ia voltar. Eu me recordo que eu brincava junto com as outras crianças em frente, nas ruas, perto da minha casa, onde eu morava, ali no estado do Espírito Santo ainda, e tinha uma igreja nesta rua onde nós brincávamos ali, e exatamente em frente a esta igreja, nós, como crianças, costumávamos brincar ali, e eles sempre cantavam aquele corinho assim, ó: vai abalar, quando Jesus voltar, o mundo vai abalar, quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Queridos, quando eu ouvia esse corinho, eu corria para casa no medo, irmão Bruno, porque na minha inocência eu pensava: ah, não, por que ele vai voltar agora? Na minha cabeça, eu ainda tenho muito que brincar ainda, eu ainda tenho muito que me divertir ainda, pastor Fernando. Eu pensava assim: vai acabar com a minha brincadeira. Eu me lembro ainda que em Mariporã, aqui do lado, anos de 95, uma época que eu vim morar com meu pai aqui, porque na minha infância eu tive umas idas e vindas do Espírito Santo para cá, parecia nômade, né? Meu pai, uma certa feita, hoje que ele quietou mais o facho dele, como a gente fala, e fica por aí, não inventa moda mais de querer mudar não, pelo amor de Deus, fica aí. O que nós já mudamos de escola na nossa vida, no caso eu e minha irmã, porque ele viu uma temporada de São Paulo, uma temporada de Espírito Santo, temporada de Espírito Santo, temporada de São Paulo. Não era ponte aérea, era a empresa Itapemirim, que hoje é Caiçara, o que ganhou de dinheiro com meu pai, de tanto comprar passagem de vai e vem, vem e volta. Não está escrito em gibi nenhum. Quando morei em Mariporã, no ano 95, teve um eclipse naquela época. Eu tinha por volta de 8, 9 anos de idade. Eu estava num campo de futebol, brincando com as crianças ali. Eu lembro como hoje. Consegui, acho que está chiando o retorno aqui, ou tirar um cabo, alguma coisa do tipo aqui, moça? Beleza? Eu lembro que teve um eclipse que escureceu. Melhorou bem, mano, obrigado. O céu escureceu, ficou preto, ficou negro o céu. E eu lembro que a minha querida madrasta dizia assim, ó: se Jesus voltar com você jogando bola, tu vai ficar aí. E a primeira coisa que veio na mente, a igreja foi e eu fiquei. Estou perdido. Baixa um pouco, o meu retorno está na microfonia. Fala o microfone mais. O céu ficou negro. E ficou escuro e eu corri de um canto para outro. Eu lembro que eu fui correndo para de trás de casa, dobrei o joelho, comecei a orar: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. É a volta de Jesus, é a volta de Jesus. Jesus voltou, eu fiquei, que não conseguia enxergar ninguém, era tudo escuro. As crianças estavam comigo ali, cada um foi correndo para sua casa da forma que pôde, e eu fui correndo para de trás de casa, dobrei o joelho e fui orar. Eu falei: eu fiquei mesmo. Cadê meu pai? Então, dentro deste contexto, querido, a realidade é que tem muitas pessoas que estão vivendo desta forma. Elas estão atarefadas demais. Elas estão entretidas demais, tem muitas coisas para fazer, estão muito atarefadas com as suas atividades cotidianas. Elas pensam assim: se Jesus pudesse demorar mais um pouco, estou bem empregado, eu ainda tenho algumas viagens para fazer, para que voltar agora se está tudo cômodo? A minha família está vivendo de roupas e ventos.
as coisas estão tudo em dia. Então, não tem necessidade de Jesus voltar agora. Para que Jesus vai voltar se estamos bem? E a grande verdade hoje é que muitas mensagens que saem dos púlpitos de muitas igrejas evangélicas não são mensagens que preparam o povo para o arrebatamento da igreja, não são mensagens que preparam o povo para poder subir com Cristo, mas que preparam as pessoas para viverem uma vida longínqua aqui na terra, como que se Jesus nunca mais fosse voltar. São mensagens que vão de encontro às supostas necessidades do homem, de que aguenta um pouco mais porque você vai vencer. Esse mal que você está enfrentando vai passar. Jesus vai te dar vitória. Olha, passa debaixo deste arco aqui, que os teus problemas vão acabar e você vai ter paz. Leve este objeto para a tua casa, porque ele está consagrado. Coloque debaixo do teu travesseiro, que os teus problemas vão acabar. E a mensagem do reino nunca foi esta. A fala de Jesus nunca foi para que nós nos acomodássemos neste mundo, porque estamos aqui transitórios, estamos aqui como peregrinos, como forasteiro. E o que é o peregrino, o que é o forasteiro? É aquele que vive em uma terra sem direito à cidadania. Nós estamos aqui, mas a nossa cidadania não pertence aqui. A nossa cidadania, como eu disse aqui na fala anterior, é de lá da onde nós temos saudade, é da onde nós viemos, e é para lá que nós vamos retornar. Mas tem pessoas que elas vivem aqui, e se elas pudessem dizer, se Jesus pudesse demorar mais um pouco, porque eu ainda tenho muitas viagens para poder fazer, eu ainda tenho sonhos para poder ser realizados, eu ainda tenho a casa que eu preciso comprar. Mas deixa eu dizer uma coisa: o que há de vir, virá e não tardará. Quando eu olho para Paulo, praticamente no corredor da morte, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 7, verso 8, ele vai dizer para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E a expressão dia que Paulo ele se refere está com D maiúsculo. Naquele dia, que dia? A volta gloriosa do Senhor Jesus. E ele vai dizer: não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Aleluias! E o que significa amar a vinda do Senhor, meus irmãos? Hoje em dia nós estamos amando muitas coisas. Hoje em dia tem pessoas que amam algo ao invés de pessoas. Tem pessoas amando muitas coisas, mas não amam mais a volta do Senhor. O que significa amar a volta do Senhor? É desejar Ele ardentemente, é desejar que Ele volte de imediato, é estar cansado deste mundo de pecado, este mundo sedutor, este mundo que
nos provoca, este mundo que nos induz ao erro, nos induz ao pecado, é estar enojado com as coisas deste mundo, é caminhar prosseguindo para o alvo, e dizer, o meu alvo é Jesus, e dizer como a igreja primitiva falava, o cântico deles não era outro, senão, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, é desejar ardentemente o encontro com o Senhor. Eu me lembro, ainda quando criança, quando meu pai saía daqui de São Paulo para poder visitar eu e minha irmã lá no estado do Espírito Santo, no norte do estado do Espírito Santo, quando nós tínhamos ali por volta de 6, 7 anos de idade, que nós ficávamos ansiosos, aguardando pela volta dele, e ele escrevia uma carta, não era no WhatsApp, porque nem celular tinha na época, não que eu esteja tão velho assim, mas ele escrevia uma carta, que demorava 7, 8 dias para poder chegar, e nós ficávamos ali ansiosos para receber aquela correspondência, e ele escrevia dizendo assim, olha, qualquer dia eu apareço por aí, porque ele ia de surpresa, ele muitas das vezes não falava quando ele ia, e nós líamos ali naquela carta, ele dizendo, qualquer dia eu apareço por aí, e aí eu e minha irmã líamos aquela notícia na carta, olhávamos para o rosto de um, olhava para o rosto da outra e dizia assim, ele vai voltar qualquer dia, ele vai vir para poder nos ver, o nosso coração enchia de alegria, enchia de gozo, e ficávamos contando nos dedos para acabar a semana, para começar outra semana, na expectativa de que ele ia voltar para poder nos ver, e quando, queridos, quando ele despontava lá na esquina da casa da minha avó, que ele ia para lá, e nós olhávamos para ele, saía correndo para poder abraçar, era um momento gostoso, era um momento de júbilo para nós, e é exatamente assim que o Senhor quer que nós sintamos este desejo ardente de poder vê-lo, de poder ter o desejo que Ele volte, amar a vinda do Senhor, amar ardentemente, amar com expectativa, não é amar que o dia de amanhã chegue para poder você receber a notícia de que você foi aprovado no vestibular, de que o chefe ligou para você, de que você foi promovido, não, é amar a vinda dEle, porque Ele está vindo por aí, para arrebatar esta igreja, para encontrar com Ele no céu. Bendito é o nome do Senhor. Mas tem que amar a vinda do Senhor, tem que amar a vinda do Senhor. Para que Jesus vai voltar? Se tem muitas pessoas que não querem que Ele volte por agora. Primeiro, Ele vai voltar para se cumprir o que Ele disse, para que onde Ele esteja, nós também estejamos junto com Ele, para todo sempre. E sabe o que é para todo sempre? Alguém perguntou, quantos anos tem uma eternidade? Se você tirar 100 anos de uma eternidade, quantos anos ainda durará uma eternidade? Ainda será uma eternidade. Se você tirar um recorte de 1000 anos de uma eternidade, quantos anos ainda restam para demorar uma eternidade? Ainda mesmo assim é uma eternidade. Agora imagine uma eternidade ao lado dele, olhando nos olhos dele, e João vai descrever que os seus olhos são como chamas de fogo, os seus cabelos como uma branca lã, os seus pés como um latão reluzente, na sua mão tem uma espada afiada, e na sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Na segunda vinda ele virá montado em um grande cavalo branco para reger as nações. Na primeira vinda ele foi açoitado com varas, na segunda vinda ele regerá as nações com vara de ferro. Na primeira vinda ele nasceu ele esteve em uma manjedoura, na segunda vinda ele assentará
em um trono para julgar as nações. Aleluias. Na primeira vinda, ele sofreu como homem, mas na segunda vinda, ele virá como um todo-poderoso. Na primeira vinda, ele veio como cordeiro, mas na segunda vinda, ele virá como leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, a morte aparentemente segurou o nosso Jesus em um madeiro, mas na segunda vinda, ele destruirá a morte. Aleluia. Na primeira vinda ele chorou, mas na segunda vinda ele enxugará dos nossos olhos todo e qualquer tipo de lágrima. Ele voltará para aplacar a impiedade. Ele voltará para dizer: vinde bendito do meu Pai, entrai nas mansões celestiais que eu vos preparei desde a fundação do mundo. É este Jesus que nós aguardamos, poderoso, triunfante na batalha, poderoso na peleja. Ele vem para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele vem para dar um fim neste parquinho egoísta. Porque, queridos, eu olho para este mundo, eu vejo este mundo como um grande parque, onde tem muitos egoístas que não deixam os outros brincarem no brinquedo. Ele vem para dar um fim a este egoísmo. Ele vem para dar fim às injustiças e às impunidades. Às vezes a sensação que nós temos é que parece que Deus se faz de indiferente, como quem não está vendo. Vai brincando. Deus, eu comparo Ele. É lógico que longe de qualquer tipo de comparação, que nosso Deus está muito aquém disso, além disso. Mas sabe aquela pessoa, as crianças não, tem até os marmanjões que gostam, né, de empinar pipa. Eu, na verdade, nunca gostei disso. Como eu gostava era de brincar de bola na rua o dia todo, nem fome eu sentia. Que vão empinar as pipas e solta, carrega o carretel de linha e o pipa vai indo embora. Enquanto o pipa está no alcance do seu golpe de vista, ele está ali. De repente, quando o pipa vai sumindo do seu golpe de vista, o que ele faz? Ele vai trazendo aquele pipa ou aquela raia para perto do seu golpe de vista. É assim que Deus faz. Ele vai dando linha. Ele vai descarregando. Ele permite que o homem descarregue o carretel de linha. Vai indo. Só que ele acha que Deus não está vendo o pipa. O olhar dele está em todo lugar. E quando menos esperar que esse pipa, quando o cidadão acha que o pipa está indo embora, aí vem alguém enrolando o carretel novamente para trazer para perto. Aí eu me lembro da fala que Isaías disse: eu porei os meus anzóis nas tuas narinas e te trarei de volta. Há uma expressão, principalmente no nosso meio, que diz que se não vir pela dor, vem pelo amor. Tem muitas pessoas que não aceitam essa fala, porque só enxergam uma faceta de Deus que nós pregamos aqui domingo passado, o amor de Deus, mas se esquece que esse mesmo Deus, Ele também é justo e age com justiça. E a justiça dele não é medida pela nossa justiça, porque a justiça nossa, Isaías vai dizer que ela é comparada a trapos de imundície. E o que era o trapo de imundície na antiguidade, senão o absorvente da mulher na antiguidade? Perceba o que Deus compara a nossa justiça. É comparada a trapos de imundície, mas a justiça dele não. Ele vem para pôr fim às injustiças e às impunidades. Há muitas crianças abandonadas pelos seus pais. Ele vem para dar fim a esse tipo de injustiça. Ele vem para dar fim a esse tipo de injustiça. Muitas pessoas morrendo nas filas de hospital por conta de negligências de políticos, de pessoas que eram para poder trabalhar em prol da sociedade, mas que se corromperam. Ele vem para dar fim a esse tipo de injustiça. Ele vem para poder puxar o carretel de linha. Ele vem para trazer para perto. Ele vem para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Sabe aquela enfermidade que assola um parente teu? Essa deficiência que muitas das vezes alguém tem e que, quem sabe,
se sente incomodado, não se preocupe, porque a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 50 em diante, vai dizer que é impreterível, que aquilo que é corruptível, ou seja, a nossa deficiência, se revista da incorruptibilidade. Este corpo surrado pelo pecado, ele se revestirá da incorruptibilidade, ele se revestirá de uma glória tal, que assim como ele é, nós também seremos e o veremos. E no piscar de olhos, nós seremos arrebatados, para encontrar com ele nos ares, disse o apóstolo Paulo. Eu não quero entrar no mérito da discussão no meio acadêmico, aos que defendem que Jesus volta secretamente, arrebata a igreja, e aqueles que dizem que Jesus vem visivelmente. Eu não quero entrar nesse mérito, mas fato é que ele vai voltar. Ele vai voltar, quer queiram as pessoas ou não, ele voltará. Quer queira o inferno ou não, ele vai voltar. Ele vai voltar para colocar fim às impiedades e às injustiças, por aqueles nãos que você teve, e que alguém poderia dizer o sim para você, mas simplesmente porque ela é ímpia, ela disse não para você. Ele vai voltar para colocar um fim a esta injustiça. Aleluias. Os discípulos olham para ele, saindo do templo, ou melhor, descendo do Monte das Oliveiras, e vai fazer pergunta para ele: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus vai descrever uma série de eventos que aconteceria, que antecederia a sua volta, e ele vai dizer guerras, rumores de guerras, pai contra filho, nação contra nação. O evangelho do reino será pregado em testemunho em todas as nações, aí virá o fim. A verdade é que os discípulos estão tentando impressioná-lo diante ao templo embelezado por Herodes, que era suntuoso por demais. E olha para o Senhor e vão dizer: olha, Senhor, veja que estrutura magnífica que era o templo de Herodes. E é verdade, as pedras que ornamentavam a estrutura das muralhas do templo, Flávio José vai dizer que tinham pedras que chegavam a 11 metros de comprimento. E os discípulos estão olhando, dizendo: veja a estrutura desse templo. Jesus olha para aquelas pedras e diz: a verdade é que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Hoje a única coisa que restou deste templo foi parte dos muros das lamentações que há lá, aonde eles vão orar, onde muitos vão ali para poder orar diante daquele muro. Se Jesus, queridos, como eu disse aqui certa feita, se ele disse que morreria em morte de cruz, e ele morreu, se ele disse que ressuscitaria, e ele ressuscitou, se ele disse que vai voltar, o que leva as pessoas a desacreditarem quando ele acertou nas outras coisas? Ele voltará para buscar um povo lavado e remido no seu precioso sangue. Certa feita perguntaram para John Wesley, ou melhor, John Wesley disse que certa feita ele teve um sonho. Ele sonhou que chegou diante a porta dos céus e perguntou que tipo de pessoas que havia lá. Ele perguntou para o anjo: existe aí metodistas? O anjo olhou para ele e disse: não, aqui não há metodistas. Existem batistas aí dentro? O anjo disse: aqui também não existe nenhum tipo de batistas. Existem wesleyanos aí dentro? Também não há nenhum tipo de wesleyano aqui dentro. Assembleano existe? Também não. Que tipo de pessoas que existem aí dentro? O anjo olhou para ele e disse: somente aqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. É este que Jesus voltará para buscar. Aqueles que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. É este que Jesus voltará para buscar, a amada igreja do Senhor Jesus. Aleluias. Olhai para a figueira. Olhai para a figueira, disse o Senhor.
verso de número 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Igualmente, ou melhor, mais uma vez, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. A verdade é que Jesus aqui ele faz um trocadilho com as palavras. A palavra verão, no hebraico ali é kites, que significa fim. Seria a mesma coisa que Jesus dissesse: sabeis que o fim, que está próximo o fim. Quando ele diz, olhai para a figueira ela é uma tipologia de Israel. Ele diz, olhai para a figueira, quando os seus ramos, os ramos também se referem a Israel. Se você ler Romanos capítulo 11, verso 18, você vai entender. Paulo fala de Israel como sendo ramos também. Ele diz, quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão, ou seja, o fim. Quer queira, quer não, Israel ainda continua sendo o relógio escatológico de Deus para a humanidade. Eu fiz um levantamento há um tempo atrás, que de todo o povo judeu que existe, os que residem em Jerusalém, os que estão espalhados pelo mundo, são cerca de 12 para quase 15 milhões, eu creio que já passou esse número já. Vamos arredondar, 15 milhões. 15 milhões de judeus espalhados pelo mundo. Destes 15 milhões, pelo menos cerca de 1 milhão já confessa Jesus como sendo o Cristo. Dos 15 milhões, pelo menos cerca de 1 milhão, eu creio que esse número já excedeu, na verdade. 1 milhão para mais já confessa Jesus como sendo o Cristo hoje. O que Jesus disse? Olhai para a figueira, quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o fim, ou o verão. Estes ramos já estão começando a brotar, eles já estão reconhecendo Jesus como sendo Cristo. Com isso não quero dizer que todos eles têm que aceitar a fé em Cristo, porque o chamado de Deus tem que ser levado como testemunha a palavra dele, como ele disse, aí virá o fim. Mas fato é que o relógio escatológico de Deus já está dando sinais de que a vinda dele está por aí às portas. Ele vai comparar a volta dele como uma mulher em dores de parto. E essa fala de Jesus não é uma fala que ele coloca aleatória aqui. Os profetas vão falar sobre isso. Oséias fala sobre estas dores de parto. São contrações. E o que o mundo está vivendo hoje, se não contrações, está convulsionando. São contrações em cima de contrações. Nós olhamos para as placas de advertências, as placas sinalizadoras, como quem está dizendo, ele está às portas. A pandemia que é um sinal de uma placa sinalizadora, dizendo, ele está às portas, e ele vem para arrebatar, ele vem para levar um povo que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, senão, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas o que há de vir, virá e não tardará. Para finalizar, olha o que diz o apóstolo João em Apocalipse, capítulo 22, verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Verso 14.
Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Você recebe esta palavra? Então aplauda o Senhor nessa noite mais uma vez, nesta manhã.